Oi, meu nome é Beatriz e esse é o Lado B. No vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre a minha experiência com a fibromialgia. Bom, eu já falei em outros momentos aqui no canal que eu tenho fibromialgia, mas muitas pessoas não sabem direito o que é, nunca ouviram falar, ou conhecem alguém que tem, mas não sabe direito como que a pessoa descobriu que ela tem, enfim, não é uma doença muito famosa, assim, muito comentada. Quando a Lady Gaga ia vir para o Brasil para participar do Rock in Rio e ela precisou cancelar a participação dela, veio um boom assim de notícias sobre esse assunto, porque foi esse o motivo que a fez cancelar o show dela aqui no Brasil. Aquele famosíssimo tweet, Brazil, I'm devastated. Ela devastou nossos corações, deixou-nos todos devastados, mas certamente para ela ter cancelado um show de um porte tão grande e sabendo que ela é uma pessoa que se entrega muito em tudo que ela faz, ela é muito perfeccionista e tem a sua paixão aí na música, certamente foi um motivo que a gente, mesmo que não conheça essa doença, pode imaginar que seja bastante significativo. Muita gente, eu lembro que na época me escreveu, você viu, a Lady Gaga também tem fibromialgia, porque na época eu já sabia desse diagnóstico, eu já tinha chegado a esse diagnóstico, e o meu percurso com essa dor, essa doença crônica, se iniciou em 2013, mas eu fui fechar o diagnóstico, eu fui ter o diagnóstico fechado só em 2014. Eu tinha muitas dores no corpo, principalmente na região das pernas. Me parecia assim que eu tinha sido atropelada, sabe? Uma dor assim que me puxava para baixo, e não era como uma dor de pancada assim, era uma dor tipo uma pressão, não sei explicar muito bem assim. O Eric fala às vezes, é uma dor aguda, uma dor, e eu não sei explicar, sabe, as dores, mas se você já sentiu, se você tem fibromialgia, você sabe do que eu tô falando, que tipo de dor é essa, não é? Se você não tem, você não vai conseguir imaginar, então não adianta muito eu ficar falando qual é a dor, não é mesmo? Só pra você ir criando aí um cenário. Mas eu fiquei bastante desanimada, assim, quando eu tive esse diagnóstico, porque é uma doença crônica. Uma doença crônica geralmente indica que é uma doença que não tem cura e que os tratamentos são paliativos, são assim para você ter um pouco mais de qualidade de vida, mas não quer dizer que você vai se ver curado desse mal aí que te acomete. É uma doença que ela geralmente acontece em mulheres dos 35 aos 50 anos, mas quando eu descobri eu tinha 20 e pouquinhos, então a gente vê que isso não é assim uma regra, né, total. E eu conheço outras pessoas que descobriram também próximas da minha idade, mas eu confesso que assim, eu conheço poucas pessoas que sofrem de fibromialgia, ainda bem, né, porque eu não desejo isso pra ninguém, mas é sempre interessante quando a gente conhece alguém que passa pelo que a gente passa, porque elas se identificam com a gente em aspectos que outras pessoas não se identificam. Então a gente pode trocar informações e conversar sobre isso de uma forma que eu não posso fazer com outros, né? E é uma doença, assim, que tem um estigma, tem um preconceito muito grande, até na própria história, assim, de descobrimento dessa doença, a gente tem aí, ela foi descoberta recentemente, digamos assim, porque geralmente são mulheres, né, que têm esse tipo de dor, então elas eram tidas como pessoas que não sabiam, que somatizavam questões psicológicas e que estavam aí sendo super sensíveis com relação aos seus traumas, etc. E isso não se tratava de uma doença mesmo. Mas hoje, ainda bem, foi reconhecido como uma doença, o que eu acho muito bom, porque traz mais seriedade para o assunto. Infelizmente, né? A gente precisa de um CID para que as pessoas legitimem nossas dores, muitas vezes. E como que eu descobri, assim? Eu tinha então essas dores muito intensas nas pernas. Eu não conseguia fazer nada, assim, era uma dor absurda, e isso foi se estendendo para semanas e semanas e semanas. Eu sempre tive dificuldade para dormir,
Muita dor de cabeça, enxaqueca, assim, desde 2010. Na verdade, não, desde 2007. Muita dor de cabeça. E nunca tive um dia em que minha cabeça não doesse. Fiz vários tratamentos para cefaleia com neurologistas. Eles nunca apontaram essa possibilidade da fibromialgia, e sim como se fosse uma cefaleia crônica. Então, eu já tinha um diagnóstico crônico de dor de cabeça e agora eu tinha mais um diagnóstico crônico de fibromialgia. Só que o que é muito interessante é que dores de cabeça é um dos sintomas bastante comuns aí para quem tem a fibromialgia. Então pode ser que as minhas dores de cabeça estejam relacionadas com essa dor, com essas outras dores. Então, na verdade, tá tudo junto numa coisa só, tudo se conecta, mas para efeitos assim, até de especialista que vai tratar desse caso, a gente acaba segmentando. Eu descobri com o reumatologista, então eu fiz vários exames de ordem reumatológica, exame de sangue, exame para ver se não era algum processo reumatoide mesmo. Fui no ortopedista também, porque a principal queixa era dores nas pernas. Mas aí o que ele fez? Depois de ter todos esses exames já realizados e sem nenhum resultado que apontasse para um diagnóstico, tava tudo ok, ele pegou assim no meu corpo, em alguns pontos, aqui no ombro, no meu tornozelo, aqui no peito, em alguns pontos específicos. E quando ele tocava, tipo, eu sentia muita dor, sabe? Não era uma coisa fraca, assim, principalmente porque eu tava em crise, né? E aí que ele fechou o diagnóstico de fibromialgia. Então, não é algo que vai aparecer em um exame que você vai fazer. Ele, na verdade, vai ser assim, o médico vai eliminar outras possibilidades, e aí, baseado naquela anamnese, no processo de conversa com o paciente, é que ele vai fechar o diagnóstico de fibromialgia, baseado nessas outras questões, e nesse exame, então, aí, tocando o corpo da pessoa. Quando eu falo que é uma doença que tem muito estigma e preconceito, quando eu fui uma vez no pronto-socorro, eu comentei pro médico, né, porque sempre os médicos perguntam se eu tomo alguma medicação e tal, e aí eu sempre tenho que mencionar isso, porque eu faço uso de medicação desde então, desde aquela época em que foi diagnosticada a fibromialgia. E aí o médico falou, mas quem que falou que você tem fibromialgia? Tipo, sabe? Ai, foi horrível. Daí ele falou assim, espera só um minutinho. Aí ele agachou e apertou assim no meu calcanhar, não no meu calcanhar, aqui no meu tornozelo. Assim, doeu muito na hora e nem era aquele o motivo que tava me levando no pronto-socorro. Mas eu achei, assim, muito ridículo a parte dele, sabe? Porque eu inventaria que eu tenho isso? Tipo, ai, que eu preciso de atenção, eu tenho uma doença crônica, sabe? Não faz o menor sentido. Quando a gente tem uma doença, alguma questão, e a gente não sabe o nome disso, a gente não sabe, os médicos dizem que tá tudo bem, sabe? Então, teoricamente, você tá sentindo uma coisa que você não deveria sentir, é muito desolador. Se você já passou por isso, você entende o que eu tô dizendo, assim, é realmente muito triste. Eu me vi, assim, tendo uma qualidade de vida muito prejudicada, o meu trabalho acabava sendo prejudicado, minhas relações sociais, porque eu tinha essas crises com intervalos bem curtos, acabava não tendo um rendimento satisfatório, não tendo relações satisfatórias, pelo menos nesses momentos aí de dor, porque eu não queria fazer nada, deitada doía, em pé doía, eu ficava mal-humorada, e fora os sintomas associados que também são presentes na depressão, por isso é muito comum que uma pessoa que tem a fibromialgia também tenha depressão. Check! Eu também tenho. Mas assim, é muito, traz uma ufa, sabe? Agora eu sei o que eu tenho, porque é desesperador você não saber, você ficar fazendo várias pesquisas aí com médicos e não ter uma resposta para o que você tá sentindo, assim, parece que que é coisa da sua cabeça, sabe? Então, esse estigma dessas doenças crônicas que não aparecem nos exames é super real. Tanto com a dor de cabeça, que já era um diagnóstico que eu tinha anterior ao da fibromialgia, então, como eu mencionei, em 2014, que o reumatologista me deu esse diagnóstico, mas desde 2007 eu já tinha o diagnóstico de cefaleia crônica. Então, aí, beleza, já tinha uma doença crônica, né, que
queria dizer que eu podia tomar, tô descabelada aqui, meu Deus, medicações, mas eu nunca me veria livre, então, de dores de cabeça. Uma médica chegou a dizer pra minha mãe uma vez: minha querida, sua filha vai ter que viver dopada. Então, assim, foram muitas e muitas e muitas idas ao pronto-socorro para poder tomar medicação na veia, porque eu não aguentava de dor. Até eu, enfim, conseguir esse diagnóstico e ver que não ia adiantar, sabe? Eu ia ao médico, era mais por uma questão, assim, de desespero, não saber o que fazer, eu acabava indo pro pronto-socorro, fora que eu não conseguia cumprir, né, minha carga de trabalho, não conseguia me direcionar ao trabalho, não ir ao trabalho, e aí eu precisava faltar, e tem toda aquela questão de você precisa de um atestado médico, então eu precisava, então, passar no médico para comprovar aí que eu tava mesmo com algum problema real. Então, isso foi uma coisa, assim, muito presente na minha vida durante muitos anos. E aqui, só lembrando que eu tô falando da minha experiência, eu tô falando, assim, de uma questão super subjetiva. Se você tem qualquer semelhança com o que eu tô descrevendo aqui, eu oriento que você procure um profissional dessa área da reumatologia, ou mesmo um psicólogo, um psiquiatra, para poder falar sobre isso que você tá sentindo e ele te encaminhar certamente, sabe? Porque às vezes a gente, hoje com a internet, existem muitas informações e a gente fica super perdido e tudo se encaixa naquilo que a gente sente e a gente vai fechando diagnósticos aleatoriamente, sabe? Enquanto é muito importante que a gente se lembre que não é à toa que o médico é um médico, né? Ele tem toda uma especialização para fechar esse diagnóstico e para te fazer um acompanhamento correto. Falando então um pouco sobre os sintomas aí que eu sinto enquanto uma pessoa que tem fibromialgia, muita fadiga, indisposição, mal-estar, as dores no corpo, né? Uma dor assim generalizada, mas no meu caso ela é bastante focada nas pernas. Assim, eu não sei explicar essa dor, mas ela é muito forte. Distúrbios do sono, então problemas para conseguir pegar no sono, ou a sensação de que eu dormi, mas não descansei nada. Então muitas vezes eu acordava e falava: nossa, parece que eu fui atropelada por um trator, sabe? E aí eu fui ver que isso era um sintoma da fibromialgia e também falei: nossa, meu Deus, faz sentido, sabe? Assim, tipo, isso tudo tá encaixado nesse diagnóstico e aí você se sente uma pessoa um pouco mais normal, se é que eu consigo me fazer um pouco clara quando eu digo isso. A própria Lady Gaga, né, ela teve esse diagnóstico fechado depois de também ter o diagnóstico de transtorno pós-traumático, então ele tá sim associado a questões traumáticas que o indivíduo sofreu na sua vida, e aí o seu corpo reagiu de determinada forma e acabou dando nessa doença, sabe? Então tem sim toda uma questão de ser super necessário você fazer o tratamento psicológico associado ao tratamento medicamentoso, né? Se o seu médico achar necessário. No meu caso, eu não consigo ficar sem a medicação. Eu já passei por um período de teste sem medicação e assim as crises voltaram com mais intensidade. Hoje em dia eu já tô bastante estabilizada com o meu médico, assim, eu tenho um médico de confiança, um psiquiatra de confiança, eu não passo mais no reumatologista. Antes eu fazia tratamento com o reumatologista, mas depois, por questão da depressão, eu acabei sendo encaminhada para o psiquiatra e ele também cuida dessa questão da fibromialgia. Então é um profissional que você também pode procurar para poder tratar esse tipo de doença, né? Então, eu faço uso de medicação. A medicação é uma coisa assim super. Cada organismo responde de um jeito, existem efeitos colaterais, existem dosagens. Então, é muito importante que você faça uso medicamentoso sempre acompanhado de um profissional, sabe? Que você não pare de usar do nada. É muito importante, assim, que você siga mesmo as orientações do médico. Eu sou muito, muito feliz por ter o psiquiatra que eu tenho hoje, a psicóloga maravilhosa que eu tenho, porque são profissionais que eu confio muito e que de fato me dão, assim, apoio em todos os sentidos, né? Se eu tiver alguma crise, se eu tiver qualquer tipo de problema, eu posso contar com eles e eu sei que eles não vão estar me julgando, sabe? Ou que muitas vezes eu tenho a sensação de que eu tô fazendo corpo mole, sabe? Eu tenho
uma questão muito julgadora, assim, com relação a mim mesma. Então, ter um profissional, assim, que olhe pra mim com tanta gentileza e que pareça entender realmente aquilo que eu tô sentindo, faz todo sentido pra mim. Eu não me sinto de nenhuma forma negligenciada ou tendo os meus sofrimentos banalizados. Eles são super levados em consideração e é muito importante, assim, eu me sinto bastante acolhida. Então, eu super recomendo que você procure um profissional, porque faz total diferença na nossa vida. Deixa eu ver, eu fiz umas anotações só pra eu não me perder, né? Com relação ao que eu ia falar aqui. Deixa eu ver. Ah, sim, tratamento. Então, existe essa questão da medicação, né? Que muitas pessoas acabam fazendo uso de medicação um pouco mais forte, digamos assim, então estão associadas a, geralmente, não são remédios próprios para fibromialgia, né? Não existe, hoje em dia até existe, mas como é sempre assim, uma pesquisa que não tem fim, né, nessa área da farmacologia e da ciência para essas doenças que estão sendo mais pesquisadas agora, a gente não tem as medicações específicas, né? Os médicos acabam usando outros medicamentos de outras áreas. Eu lembro que eu tomava remédio para epilepsia, sabe, uma época, mas porque aquele princípio ativo, na verdade, também funcionava para outros transtornos. Então, não se assuste aí com bulas. Eu prefiro nem ler, inclusive, a bula dos remédios, porque eu acho que eu vou sentir tudo aquilo se eu ler, sabe? Então eu prefiro não ler. Eu vou confiar aí no médico. Se ele disse que aquela medicação no momento vai ser a melhor pra mim, eu confio nele, eu vou acatar. Muita gente faz tratamento com acupuntura, eu já fiz também, eu sinto que alivia sim. Por conta aí da pandemia, desse processo todo que a gente tá vivendo, eu acabei não fazendo mais, mas eu fiz um longo tratamento com acupuntura e eu sinto que dá sim uma ajuda, mas é um processo bastante lento, então às vezes e uma das questões de quem tem fibromialgia é geralmente essas pessoas são ansiosas e eu sou extremamente ansiosa. Então a gente quer resultados rápidos, né? A gente quer tomar um remédio e já sentir a dor indo embora. Eu vou começar um tratamento e já na segunda consulta tá tudo bem, sabe? E quem tá acostumado aí com a acupuntura ou quem sofre algum tipo de doença que não seja tratada assim de uma forma tão rápida, vai entender o que eu tô dizendo, no sentido de que é um tratamento muito longo. Você vai se cuidar durante meses e meses e meses para poder ver uma melhora assim bastante gradual e assim nada muito intensificado, sabe? Então isso acaba me desanimando um pouco às vezes. Mas neste momento agora em que eu estou gravando vídeo, está tudo bem. Tanto que é por isso que eu tô gravando, né? Porque eu não queria vir aqui um dia de crise. Até porque eu nem consigo gravar quando eu tô com crise. Eu já fiz esse acordo comigo mesma de que nos dias que eu não tiver afim mesmo de gravar, eu não vou gravar. Porque isso fica estampado no meu rosto aqui. Eu não quero ter o canal de uma forma assim, ai, que eu preciso me forçar a fazer as coisas, sabe? Isso aqui é um hobby, né? É uma coisa que eu faço não como um trabalho aí que me dá o dinheiro para sobreviver, me sustentar, né? Então, eu não queria trazer esse aspecto aqui pro canal. Muitas vezes também o tratamento pode ser feito assim nos dias de crise, de tomar algum anti-inflamatório, analgésico, mas os sintomas assim, de fato, eles não se reduzem tão facilmente. A Lady Gaga mesmo, ela entra em banheiras de gelo, assim, toda vez que ela vai fazer as performances dela, ela faz uma bateria de exercícios, tem todo um tratamento bem específico que ela faz por conta das dores que ela tem. Naquele documentário 5'2", da Netflix, se você não assistiu, eu super recomendo que você assista, porque a Lady Gaga é maravilhosa. E nesse documentário a gente consegue, então, conhecê-la um pouco melhor. E ela vai falar principalmente desse período aí de dor, de como que foi lidar com todo esse transtorno, descobrir e aceitar essas doenças, né? Que acho que é um processo que ela tem divulgado bastante, que ela tem propagado nas falas que ela tem feito, que é a gente aceitar, radicalmente aceitar que a gente tem essa dor, mas que agora eu preciso fazer alguma coisa com ela e eu não vou invalidar a minha vida e minha existência por conta dessa condição.
Eu não sou a fibromialgia, ela é uma parte do que eu sou. Infelizmente, em alguns momentos eu me encontro debilitada e incapacitada mesmo de fazer as minhas atividades normais, de manter uma mínima conversação, assim, normal, porque eu estou com dores muito fortes, mas isso não quer dizer que eu seja uma pessoa horrível, que eu não sabe me relacionar com os outros, ou que a minha vida vai acabar, sabe? Mas nos processos de crise vem muitos pensamentos ruins mesmo, porque a gente fica bastante desanimado de ver que é uma coisa da qual a gente não vai se livrar, né? Existem pessoas que conseguem ficar sem a medicação depois de um tempo de tratamento. Maravilhoso isso, né? Muita gente. Assim, é super recomendado que a gente faça atividades físicas, mantenha algum tipo de exercício físico, sem ser de impacto por conta das dores. Então, hidroginástica, massagens também mais relaxantes, meditação é muito recomendado, embora eu não tenha conseguido ainda estabelecer aí essa conexão com a meditação. Minha mente fica a 75 mil por hora, eu não consigo mesmo. Eu já me coloquei assim, em situações de meditação poucas vezes, porque geralmente eu tenho uma predisposição a nem tentar, sabe? Mas eu sei que é uma questão que funciona muito bem para muitas pessoas, inclusive para Lady Gaga, ela faz meditação nesse processo dela de autoconhecimento, de reconhecimento dos suas próprias dores e questões aí. E o Pilates, que é a atividade que eu tenho feito desde que eu tive o diagnóstico fechado. E infelizmente agora por conta da pandemia eu não consegui fazer mais. Antes eu tava num ritmo frenético, sem tempo, não tava conseguindo. Então esse ano eu tinha me colocado, eu vou fazer, vou voltar a fazer pilates de novo. E aí, né, coronavirus veio aqui pra destruir essas minhas expectativas. Mas alongamento, sabe? Esse tipo de atividade que promove uma sensação de relaxamento e bem-estar fazem muito bem para quem tem fibromialgia. Então, para não me estender muito, assim, não ficar falando aqui muito, eu queria só deixar então esse vídeo aqui mais de curiosidade sobre um dos aspectos da minha vida, né? Que é a fibromialgia. Muitas vezes eu falo que eu não tô bem, eu coloco nos stories, ou até para justificar meu sumiço, né? Eu sou uma pessoa bastante ativa nas redes sociais, aí de repente eu sumo e as pessoas até ficam estranhando o que aconteceu. Então é isso, né? Muitas vezes são crises, muitas vezes são momentos que de fato eu não tenho vontade de absolutamente nada, ou que as dores são extremamente fortes e é muito difícil. Então, agora que eu tô bem, eu decidi, hoje, nesse momento pelo menos, eu decidi vir aqui então trazer esse conteúdo. Se você tiver alguma dúvida, assim, se eu puder ajudar de alguma forma, te contando um pouco sobre a minha experiência, fique à vontade, coloca aqui nos comentários, me manda mensagem, eu vou responder com certeza. E espero que tenha aí trazido informações importantes e pertinentes para vocês a respeito dessa doença que infelizmente muitas pessoas têm e ainda não descobriram, porque, como eu mencionei, o processo de fechar esse diagnóstico é bastante longo. Então, espero que vocês consigam, quem tiver nessas condições, consiga logo um apaziguamento aí, uma estabilidade, né, desse processo de tratamento. E muito obrigada por ficarem até o final do vídeo, por acompanharem o canal. Se você não tá inscrito, não se esquece de inscrever, porque isso me ajuda também. Dá o like no vídeo, tudo aquilo que todas as blogueirinhas sempre falam. E muito obrigada. Até o próximo.